foi hoje. Gente, dentro da sequência aí, da Semana da Mulher, né, do mês da mulher, hoje a gente está recebendo uma pessoa super especial. É quase uma tríade, eu vou falar assim. Eu vou dizer que a gente está recebendo o grupo, digamos assim, Pretas por Salvador. Na verdade, estamos recebendo a co-vereadora Laina Crisóstomo, ela que é co-vereadora aqui de Salvador. Bom dia, vereadora. Eu não vou falar co-vereadora, eu vou chamar de vereadora, porque senão fica difícil. Bom dia. Bom dia, querida. Tô bem feliz de estar aqui, acompanho seu programa. Acho você uma Obrigada, que potência. bom. Acho que você representa muitos de nós, né? Nós, mulheres pretas, mulheres que pensamos a partir de uma outra lógica, né? E de uma outra história. Oh, Enfim, muito feliz de estar aqui numa data tão especial, né? Enfim, num mês que é simbólico, mas uma data também, 9 de março, é o dia da promulgação da lei de feminicídio, pois né? é. Então hoje é uma data não de se comemorar, mas de se refletir da luta das mulheres que é cotidiana, né? Pois é, eu vou começar te pedindo para explicar, para quem não sabe, porque a gente fala para a Bahia toda, por que que eu tô chamando você de co-vereadora? Sim, eu gosto de falar sobre isso porque traz um debate para as pessoas, né? Traz outro olhar. Então, nós somos o primeiro mandato coletivo, né? Não só daqui de Salvador, mas da Bahia, né? Isso traz para nós uma responsabilidade também de falar sobre isso, de explicar isso, né? A experiência dos mandatos coletivos no Brasil, ela começa efetivamente com o primeiro mandato eleito em 2016, né? Que é um mandato eleito em Goiás, no interior de Goiás. A partir desse mandato coletivo eleito, em 2018, surgem 2 mandatos de deputados estaduais, né, também coletivos. Um são as juntas em Pernambuco, outra bancada ativista em São Paulo. E na última eleição foi um boom, Silvana, um boom. Na verdade, agora a gente tem 27 mandatos coletivos no Brasil inteiro, de diversos partidos, né? Existe uma tendência muito forte de serem de partidos de esquerda, mas tem acontecido também nos partidos, por exemplo, de centro, né? O PDT, né? Partidos próximos, né, à esquerda, né, como Rede, enfim. E a maior parte desses mandatos coletivos são do PSOL e do PT, né? Então, na verdade, é uma forma de ocupação da política a partir de uma lógica diferente, que é a lógica que a gente traz do movimento social, né? Que é ocupar, e a gente brinca na mandata, que é ocupar de bonde, né? A gente vai de galera, a gente ocupa de bonde, por quê? Porque isso também traz um outro olhar para a política, que é pensar democraticamente, inclusive internamente nos mandatos. Então, quando a gente tem, por exemplo, 3 co-vereadoras, né, no nosso caso, né, que são três mulheres pretas, então, então vocês têm tudo convergindo. Não. São 3 mulheres pretas que, por exemplo, são de áreas diferentes da cidade. Eu sou de Brotas, Cleide é de Cajazeiras e Gleide é da suburbana. Então, imagine, só de território, a gente já é território diverso. Eu sou uma mulher lésbica, uma mulher gorda, sou de Candomblé, Cleide é uma companheira que é heterossexual, que é evangélica, né, que é normalmente luta por moradia, e Gleide é bissexual, também de Candomblé, que faz um debate de combate ao extermínio da juventude negra. Então, a ideia do mandato coletivo é ocupar a política institucional de uma outra forma, que é justamente na coletividade, porque a gente entende que a gente não anda só e que a gente precisa construir a política também a partir desse olhar. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha lá no Pretas por Salvador. Você vai conhecer e entender um pouco mais como funciona, inclusive essas características, né, que a vereadora citou aqui, porque é interessante. Foi a primeira coisa que eu fiz hoje cedo. Eu já conhecia o trabalho de vocês, mas não lembrava detalhadamente quais eram as convergências e o que aparentemente é uma divergência, mas é muito interessante saber que são pessoas realmente diferentes, que não convergem em tudo e que acabam levando um pouco do que a gente pensa ser a democracia para dentro de um mandato ou de uma mandata. Agora, o nosso assunto hoje aqui é, em especial, mulheres na política. Ontem eu recebi aqui a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, tive a oportunidade também de conversar com ela sobre isso, porque, vereadora, me preocupa muito o fato de que nós somos 52% do eleitorado brasileiro e a gente tem 15% de mulheres no Congresso Nacional, né? E aí a gente cai nas máximas de mas é porque mulher não vota em mulher, é porque mulher não gosta de política. Na sua opinião, por que que a gente ainda tem uma representatividade tão pequena nessas áreas, na área política em si e, em especial, nesses mandatos? Então, é isso, né? Na Câmara, por exemplo, daqui de Salvador, a gente faz um debate muito sério que é a Comissão de Mulheres, por exemplo. São 9 cadeiras. Essa legislatura é a primeira vez que existem 9 mandatos de mulheres, mulher. Imagine o que é isso.
A Câmara de Salvador, que é uma das câmaras mais antigas do Brasil, é a primeira vez que a gente tem, desde que a Comissão de Mulheres se tornou a comissão permanente, é a primeira vez que a gente tem 9 cadeiras ocupadas por mulheres. Porque antigamente a gente tinha 7, a gente tinha 5, a gente tinha 8. Sempre as outras vagas remanescentes eram ocupadas por homens, a Comissão de Mulheres. Absurdo. Porque é isso, a gente não tinha nem 9. Numa capital que é conhecida como o quê? Salvador é a cidade das mulheres. Né? Especialmente as mulheres pretas. Então, o debate que a gente traz é que, na verdade, tem muito essa falácia, né, de colocar mulheres contra mulheres. Isso é a estrutura do machismo, do patriarcado, de botar mulheres para rivalizarem entre nós, né, mesmas. E aí eu acho que o debate existe um processo histórico da conquista de direitos. Então, por exemplo, as mulheres, elas conquistam o direito ao voto de forma muito tardia. E elas conquistam o direito ao voto com muitas especificidades violentas, como, por exemplo, as mulheres tinham que ser casadas, tinha que ter a anuência do marido ou do pai. As mulheres precisavam ter renda. Em 1932 a gente está falando. Muito recente pós-abolição. É o quê, gente? São o quê? É 90 anos, É controle né? de corpos, entendeu? É muito controle de corpos. E, para além disso, Silvana, é importante que se diga, o voto não era secreto. Ou seja, se as mulheres precisavam da anuência dos maridos ou dos pais para votar, e o voto não era secreto, a quem servia esse voto? Então, existe uma lógica muito violenta. A gente conquistou o voto, isso é importante que se diga. E por isso a gente está aqui ocupando vários espaços. Né? Isso tem a ver com o movimento de mulheres, com a luta das mulheres por vida e por direitos. Mas é importante que se diga que ainda existe uma estrutura patriarcal muito forte e que muitas vezes vão ter mulheres rivalizando com mulheres. Isso não é culpa das mulheres, isso é culpa da estrutura. O racismo não é culpa dos pretos, é culpa da estrutura. Né? É muito assustador ver ministra das mulheres contra mulheres, né? Pessoas ocupando altos cargos negros contra negros. Isso é muito perverso. Mas é a lógica do Capitão do Mato. É a lógica de que nós somos inimigos de nós mesmos. Então, é um processo que é gradual. Eu acho que a gente tem vivenciado um avanço muito forte. Eu acho que os coletivos de mulheres têm sido muito protagonistas nisso. E aí, enfim, chama a atenção para os coletivos que têm fortalecido mulheres para serem candidatas, né? Então, o Fórum Marielle, né, o Instituto Marielle, são organizações que têm fortalecido. E aí, a gente não tem como não falar, é o mês de março, né? Dia 14 de março vem aí, né? Então, é importante que se diga que 2018 foi um divisor de águas para nós, mulheres pretas, especialmente. Por quê? Porque mesmo naquele cenário de horror, né? Porque foi um cenário violentíssimo, né, da perda e do tombamento de Marielle, a gente conseguiu mostrar que com aquela tentativa, eles tentaram nos silenciar, eles tentaram nos calar, eles tentaram fazer a gente retroagir, né? Dar passos para trás. E pelo contrário, a gente virou semente. E desde 2018, as bancadas de mulheres têm crescido. E não é qualquer mulher, né, Silvana? É importante que se diga. São mulheres que defendem projetos de mulheres. Né? Isso é importante. Importantíssimo. Né? Exatamente. Agora, a gente está aqui com a co-vereadora Laina Crisóstomo, co-vereadora aqui da Câmara de Salvador. Vereadora da Câmara de Salvador de um mandato chamado Mandata Coletivo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção também, vereadora, a gente vai falar um pouco mais sobre a inclusão de mulheres na política, mas eu fico sempre pensando o seguinte, a gente vê a presença feminina muito forte, em especial na periferia, em especial no cuidado da comunidade. Rapaz, claro, gente, sim, muitos homens trabalharam nessa pandemia, a gente viu uma mobilização, sim. Mas quando a gente olha no todo, olha assim de cima ali, a presença feminina é muito grande. Como é que a gente não chega na política? Então, Silvana, eu fico pensando... A gente tem a força na comunidade, né? Você fala, a gente tem força nesse potencial mesmo, né? de aglutinar pessoas, né? Eu gosto de dizer, eu tenho uma filha de 9 anos e ela vê a gente na política, né? E eu fico dizendo a ela, olha, você precisa continuar esse legado, né? Precisa continuar fazendo luta. Não na perspectiva de ser política, mas de continuar fazendo política. Porque aí nós somos sujeitos políticos. E a gente precisa estimular as nossas meninas a se encorajarem a isso. Então, você não vai ver uma menina, por exemplo... Eu nunca fui estimulada. Eu dizia, quando era pequena, que eu queria ser famosa, viu? Eu queria ser famosa, que eu queria aparecer na televisão. Mas eu sempre fui alguém que sempre fez luta, né? Eu sou uma mulher de axé, eu sou uma mulher de obá. Então, enfim, é um orixá de guerra, um orixá de luta, um orixá de aglutinar mulheres. Mas as nossas mulheres e as nossas meninas nunca foram estimuladas a dizer assim, você vai entrar na política, você é uma liderança. Não! Nossas mulheres sempre foram estimuladas a segurar bandeira. Nossas mulheres sempre foram estimuladas a entregar panfleto. Nossas mulheres, que são lideranças natas... Eu gosto de brincar, dizer assim, ó... Pegue as igrejas, tire as mulheres, o que sobra?
Pegue os sindicatos, tira as mulheres, veja o que sobra. Pegue o movimento sem terra, o movimento sem teto, tira as mulheres, É veja o que sobra. verdade. Não sobra nada. E eu não tô falando que os homens, enfim, né, não participam do movimento, mas quem conduz e quem não tem alternativa A somos nós. estrutura, né, desses movimentos, de todos esses movimentos. Existe uma coisa que, assim, eu acho que é uma falácia dizer que a mulher nasceu para cuidar, mas existe uma preocupação que parece atávica, só me parece, com o outro. Uhum. E a necessidade de aglutinar, de dizer, bora aqui junto, né? Isso em qualquer lugar do mundo, você vê esse movimento de dizer, em especial no momento de dificuldade, bora aqui junto, né? Exato. É porque as mulheres pensam na coletividade. Eu gosto de dizer que tem gente que fala assim: ah, a mulher preta não tem projeto político de sociedade. Só pensa nela. As mulheres, quando falam de política, só pensam nela. Eu falo, minha gente, quem é que está na frente para combater o extermínio da juventude negra? Somos nós, mulheres pretas. Quem está fazendo o debate de combate à intolerância religiosa? Somos nós, mulheres. Quem está à frente luta por moradia, luta pela terra, luta por educação, por creche, luta para que as unidades de saúde funcionem, luta para que o CRAS e o CREA sigam funcionando e crescendo. Quem é? Somos nós. E a gente não pensa só na gente. A gente pensa na coletividade. Então, isso que você fala é muito forte, né? Ontem eu estava vendo algumas reportagens falando disso, né? Nesse processo da pandemia, como várias pessoas, a gente, né? Enfim, também é do interior da Bahia, né? Do sul da Bahia, né? Então, a gente acompanhou, né? Essas catástrofes que aconteceram. E é isso, as redes de solidariedade eram muito fortes entre as mulheres. Enfim, era uma mulher que não tinha nada, mas ela fazia o corre para garantir que outras pessoas que tinham menos ainda se fortalecessem. Era arrecadando alimentos, era fazendo comida todo dia, porque a galera tinha perdido o fogão, tinha perdido, sabe, o gás, tinha perdido a estrutura da casa. Muita gente com saúde mental, né, prejudicada. E nesse caminho a gente encontra mulheres fazendo isso, né? Então eu acho que isso é algo que é muito forte. Eu gosto de falar da Tamo Juntas, que é a minha experiência de vida, né, que é a organização que eu criei junto com outras amigas, que é uma organização de mulheres com mulheres e para mulheres, né? É uma organização que atende mulheres em situação de violência. E muitas delas, Silvana, muitas dessas voluntárias, né, assim como eu, vivenciamos situações de violência. E foi isso que foi mola propulsora para a gente dizer assim, velho, eu não quero mais que ninguém passe por isso. Então vamos juntar força e acolher outras mulheres. Então, eu acho que as mulheres têm muito isso, assim. Primeiro que a gente não tem alternativa. Ou a gente luta ou a gente luta. A gente pode morrer lutando ou pode estar de pé lutando e, enfim, né, seguir fazendo resistência por outras. E a gente pensa na coletividade. Quando a gente conquista leis, a gente não conquista por agora. A gente conquista para as próximas gerações. Então, isso tem a ver com a luta feminista e com a luta da coletividade que só as mulheres conseguem fazer. São as nossas matriarcas, né? As nossas ancestrais que nos ensinaram a fazer da roda, né, o nosso caminho mesmo, assim, e a nossa força para seguir, né? E antes que eu receba alguma mensagem aqui de alguém dizendo assim, ai, mas você está falando só das mulheres negras, tal. Não, gente. As mulheres. São as mulheres. Eu acabei de ter aqui uma imagem, né? Me veio aqui uma imagem daquela senhorinha espanhola cuidando da família, levando ali, ó, da mãe judia, né? Do estereótipo de uma mãe judia, de uma mãe portuguesa correndo atrás do alimento para os seus filhos, né? Muitas delas na própria, no que a gente chama aqui de roça, mas na sua fazenda, ou seja, são essas figuras mesmo que você, quando você lembra, você fala, são as matriarcas, as que sempre mantiveram as famílias unidas. Agora, como é que a gente vai incluir essa mulherada? Como é que a gente discute mais política e política partidária também? Exato, eu acho que a estratégia é coletivizar, né? E aí eu acho que é isso, assim. Às vezes a gente está fazendo em vários lugares várias coisas e a gente não tem dimensão do poder que a gente está articulando, né? Então eu acho que quando eu falo desses coletivos, né, que eu falei antes, é pensar um pouco disso, né? Pensar como a gente se une. E eu gosto de dizer que é isso, é ano eleitoral e a gente precisa entender que as mulheres não rivalizam entre elas na disputa de votos ou na disputa de espaços. Não. Se a gente eleger um monte de mulher, ou o Silvão naquela Câmara tava de outro jeito, com outra cara e com outro potencial. A gente estava construindo, não é o que dizem, né? Que, ai, meu Deus, as mulheres vão acabar com os homens. Não! A gente estava construindo políticas públicas efetivas para combater uma sociedade desigual, para combater a violação de direitos humanos, para combater essa política de perda de renda que a gente teve, de morte por Covid, né? Teria um outro pensamento. Então, eu acho que a ideia de incluir é exatamente essa, assim, é coletivizar, é trazer as mulheres e mostrar a elas o quão potentes elas são, né? Então, eu acho que esse diálogo entre mulheres tem feito muito isso, assim, da Laina, representatividade com o projeto vereadora, político. rapidinho, porque assim, já estourei todo aqui, já estou para lá do break.
Uma jovem, uma mulher, uma senhora que esteja ouvindo agora e diga assim: rapaz, eu quero participar mais. Como é que ela faz? Bora conversar, minha gente, bora. Eu acho que o objetivo é esse, né? Eu acho que tem várias organizações que estão, assim, nesse processo, né? E aí eu citei, né, o Fórum Marielle, citei, enfim, tem frentes que têm se articulado numa outra perspectiva, como a Frente Macota Valdina, né, como o Instituto Odara, como a própria Tamo Juntas, né, enfim, a nossa mandata, né, enfim, tem dialogado e tem pensado, inclusive, para dentro do partido que a gente constrói, né, como a gente fortalece mulheres para pensar em 2022, mas não só 2022, pensar em um projeto político de sociedade que acolha e que não violente mulheres, né? Então é sobre isso. Pois é, e se você está num outro espectro, num outro ponto ali do espectro político, também busque outras mulheres e se organize. Isso é muito importante pra gente. Quero agradecer aqui Laina Crisóstomo, ela que é vereadora de Salvador, co-vereadora desse mandato aí, ou dessa mandata, Pretas por Salvador. Muito obrigada mesmo, viu? Bom dia. Mulher, eu que agradeço e tamo juntas. Seguimos juntas na luta. Sempre. 11 horas 25 minutos. Conexão Sociedade. Vamos acordar. O Dia do Baiano começa bem cedinho. Por isso, o Vamos Acordar atualiza as principais informações do mundo rural. Diariamente, notícias importantes para o agronegócio, dicas do plantio à colheita, a situação das rodovias, o giro pelo interior do estado e entrevistas destacando o melhor da cultura nordestina. Tudo isso com o humor necessário para você começar bem o seu dia. Vamos acordar. Antes do galo cantar, vamos acordar. Diariamente, às 4 da manhã. Nos últimos anos, a Bahia viveu uma verdadeira transformação na saúde. Esse trabalho feito pelo governo do estado segue firme e agora está nascendo mais uma grande obra, a nova maternidade Frei Justo, em Ceabra. Com essa unidade, já são 18 hospitais entregues em todas as regiões do estado, levando os atendimentos para mais perto da população. A maternidade Frei Justo tem 35 leitos, sendo 15 de UTI. Irá funcionar 24 horas todos os dias e será referência em gestação de alto risco, com atenção